Você que trouxe sua Bíblia, abre a sua Bíblia na carta que Pedro escreveu, a primeira delas. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Só esse versículo mesmo que nós vamos ler. Peço que os colaboradores já liguem as luzes para quem tem problema de ver. Ótimo. Tem gente que pega o celular, a Bíblia está no celular e coloca bem longe, né? Alguém tem problema de ver de perto, gente? Eu acho uma graça. Cadê? Olhar as coisas, né? Eu não vejo nada de longe. Nada, 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 nada. 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 Meu óculos é quase um binóculo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor que trouxe seu povo para a casa dele. Amém? Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Essa é a leitura de hoje. Quem estava procurando e porventura achou, diga amém. Quem está mais perdido que cachorro em mudança, diga misericórdia. Pastor, onde é que fica 1 Pedro? Aí na sua Bíblia. Como que eu encontro? Abra, passa de Gênesis, que é o primeiro. Antes de chegar em Apocalipse, você encontra. Né, que está entre o primeiro e o último mesmo. Mas é lá para o finalzinho, 1 Pedro. Acharam? Se você não achou, olhe e faz de conta que é. Entendeu? Para não passar vergonha. Você deixa aberto um livro aí que você abriu e você concorda. Que ninguém vai perceber, entendeu? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Palavras de Pedro para o povo de Deus, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Eu vou ler mais uma vez. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, a palavra diabo quer dizer adversário, viu? Não pensa assim, meu Deus, o diabo, eu vou falar, ele vai vir? Nem sempre, tá? É adversário. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Amém? A mão no coração. Pai, essa é a tua palavra que é viva, poderosa, verdadeira e eficaz. O que nós te pedimos em oração, encarecidamente, humildemente, é que o Senhor tome essa palavra que é tua e ministre-a aos nossos corações. Cumpre o teu querer e a tua vontade. Que caia por terra todo empecilho, todo embaraço, cansaço, dúvida, tudo aquilo que tentar nos roubar e nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós. Fica à vontade no nosso meio e faz a tua obra. Que tudo que acontecer aqui possa reverter glória ao teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, e quem concorda diga amém. Amém? Pode sentar no teu lugar, e à medida que você senta, tenta colocar o teu telefone no silencioso. Por quê, pastor? Porque no silencioso não faz barulho, né? E pode ser bom para a gente agora, tá? Não digo para desligar, porque você pode esperar alguma ligação importante da sua casa, mas coloca no silencioso para de repente não assustar você e todos nós. Silencioso. Eu decidi compartilhar sobre isso nessa noite, porque eu não me lembro, nesses meus quase 40 anos de vida, passar por algum início de ano tão pesado, né? Passar por um início de ano recheado de tragédia. E assim, uma coleção de catástrofes, algumas ruins, algumas péssimas, algumas sem explicação. Essa que a gente viu ao longo dessa semana, que aconteceu nessa escola, foi deprimente. A maneira como tudo sucedeu, a maneira como aconteceu foi deprimente. A maneira como tiraram a vida de crianças, a maneira atroz, voraz e maldosa como se agiu, foi algo estarrecedor.
Alguém sentiu o que eu senti? Eu ainda me espanto muito quando vejo pessoas se interessando em compartilhar de imagens da desgraça alheia. Isso é deprimente. Não ceda a esse tipo de corrente. A gente está aqui para espalhar o bem e o amor. E esse tipo de imagem e atitude choca, pesa no nosso coração e pode até acabar com o nosso dia. Eu precisava falar sobre isso hoje, dentro dessa realidade que Pedro escreveu, e te fazer compreender algumas coisas. Nós sempre que nos reunimos aqui falamos do amor de Deus, do poder de Deus, que nos levanta, que nos sustenta e que nos liberta. Mas tão importante quanto conhecer o Deus que nós servimos, que nos protege, é também conhecer o outro lado que se levanta contra nós. Eu não quero te apresentar para o Jason, porque não seria uma boa ideia. Eu mesmo não faço questão de conhecer, né, longe de mim. Então, uma vez uma pessoa chegou para mim, era aluna do curso teológico que eu dou aula. Ela chegou em uma aula minha, ela falou, pastor, eu falei, oi, assim, Deus sabe de tudo, né? Eu falei, sabe. Então Deus sabia que o diabo ia ser diabo, né? Eu falei, Deus sabe de tudo. Então por que Deus fez ele? Eu falei, porque Deus fez e deixou a cargo dele decidir o que ele faria das escolhas dele. E o que ele tinha no coração para querer ser diabo? Eu falei, meu irmão, ele queria ser igual a Deus. Não, mas o que tinha no coração? Eu falo, orgulho. Não, mas lá dentro, eu falei, minha irmã, tu quer saber mesmo? Vai para tua casa. Toca um tambor meia-noite. Sopra uma pipoca. E invoca. Quando sentiu o cheiro de enxofre, ele chegou. Aí tu pergunta, é diabo? Gente, o que eu vou querer saber do que tem no coração do diabo? Assim, é cada pergunta que trazem para mim, mas o que ele sentia? Não me interessa. O que ele pensava? Eu não quero saber. Pastor, o que é? Não sei. Não quero saber. Não me interessa nada dele. O que me interessa compartilhar com você é a necessidade que nós temos de entender como ele consegue agir, mesmo nós sendo de Deus. Porque eu creio que quem está aqui é porque é de Deus, amém? E quando eu falo que você é de Deus, eu não limito você a um credo religioso, porque eu não estou falando que você é de alguma religião. Deus não é religião e não se manifesta através dela. Religião é invenção dos homens. Para explicar Deus, já falei isso para vocês. Se você está aqui e crê nesse Deus, seja você evangélico, seja você católico, seja você alguém que professa sua fé, mas não está bem definido, decidido de onde você é, mas você crê nesse Deus, professa essa fé, reconhece o Filho dele como Senhor e Salvador, seja muito bem-vindo a esse lugar. Nós somos de Deus porque nós cremos em Deus. Amém? Nós cremos em Deus. Quem crê em Deus aqui, diga amém. Então, tão importante quanto crer e conhecer esse Deus é conhecer aquilo que se levanta contra nós para tentar nos atingir e nos afastar desse Deus. Nós lemos aqui agora a carta que esse homem escreveu, o apóstolo Pedro, também conhecido como Simão Pedro. Esse Simão Pedro eu coloquei no mapa para você ter uma noção, para quem fez a viagem, é tudo muito claro, né? Ele era pescador nessa região de Betsaida. Esse era Pedro. Ele era um pescador e não apenas tinha um barco. Pelo que nos consta de conhecimento, Pedro tinha uma pequena empresa de pesca. Ele tinha mais de um barco. Ele tinha barcos que o serviam no seu ofício de pescador. E ser pescador dava muito dinheiro, porque o peixe era a base da comida. Ele era pescador nessa região que você viu circulado desse mapa de Betsaida. Ele morava em Cafarnaum, que era um vilarejo pequeno. A gente esteve lá. É um lugarzinho pequeno. Nós vimos a casa de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. Ele era pescador em Betsaida e vivia em Cafarnaum com sua esposa. Como é que eu sei que ele vivia em Cafarnaum com sua esposa? Porque a Bíblia me conta uma história que Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Eu sinto muito por ele. Brincadeiras à parte, nem toda sogra é ruim, gente. Tem sogras que são bênçãos. Amém? Depois vocês me apresentam. Mas tem.
tem, né? Sogras que são bênçãos. Essa é a realidade da vida de Pedro em Cafarnaum. E esse Pedro teve um encontro com Jesus, tanto ele quanto seu irmão André foram chamados por Jesus. Jesus chamou Pedro para que Pedro o seguisse. E quando Pedro decide largar tudo para seguir Jesus, a vida dele deu uma guinada, literalmente, um giro de 360 graus. Ele deixou tudo o que ele tinha e deixou o próprio ofício dele. E a vida dele passou por essa guinada de 360 graus, porque a partir de agora ele seria um apóstolo, seria um discípulo. Literalmente, de um pecador, ele passou a ser um pescador de homens. Esse era Simão Pedro. Pedro era uma pessoa que, se você fosse falar um pouco sobre ele hoje, Pedro, creio eu que, pelo que a gente conhece do pouco do temperamento dele, Pedro seria aquela criança que o tempo todo seria expulsa de sala de aula. Pedro era extremamente temperamental. Ele era bem esquentado. E ele agia muito por impulso. Ele falava no calor das emoções. Alguém se identifica com Pedro aqui? Se ele era provocado, ele falava e certamente depois ele se arrependia do que ele tinha falado. Porque ele falava demais. Alguém tem a língua grande aqui? Não levante sua mão, porque Deus já sabe. Pedro era uma pessoa meio complicada de características, só que foi ele que Deus chamou. Foi ele que Jesus foi atrás. Ele resolveu seguir Jesus. E depois de passar por um processo de transformação e conversão, o que é converter-se, pastor? Entenda. Algumas pessoas falam que pessoas se converteram, mas não é verdade. Porque conversão é mudar de direção. Quando uma pessoa converte, ela muda de direção. Então ela deixa de ser basicamente o que ela era para ser uma outra pessoa. E tem pessoas que, na verdade, só frequentam algum lugar religioso, mas não passaram por um processo de conversão, porque frequentam esse lugar religioso, só que fazem as mesmas coisas de sempre. Vão na igreja, mas passa cheque sem fundo. Vão na igreja, mas deve e não paga. Vão na igreja e enganam os outros. Vão na igreja e apronta com os outros. Vão na igreja e brinca com os sentimentos alheios. Então não passou por um processo de conversão. Você me compreende? A conversão acontece quando a pessoa muda realmente de direção. E Pedro passou por esse processo de conversão. E se tornou um grande homem de Deus, um grande apóstolo, que Deus usou muito para poder estabelecer e edificar a sua igreja. E uma das coisas que Pedro fez foi escrever cartas para orientarem essa igreja. Nós temos acesso a 2 dessas cartas que se encontram na Bíblia. E eu quero falar dessa primeira carta que nós vimos agora, o que nós acabamos de ler. Eu quero que você entenda porque é legal quando você sabe o porquê que isso foi escrito e para que isso foi escrito. Essa primeira epístola quer dizer carta. Essa primeira carta de Pedro, ele escreveu essa epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias da Ásia Menor. Eram províncias romanas. Em outras palavras, essas igrejas se localizavam na Turquia, na região da Turquia. E para essas pessoas, ele destacou o mundo espiritual. Ele falou um pouco do que acontece nesse mundo, desse plano que nós não conseguimos ver. Porque isso existe. Infelizmente, se você não acredita ou você não concorda, o que me resta é te respeitar. Porque não se discute religião, nem política e nem futebol. Quem concorda comigo? Então a gente pode aceitar e respeitar. Pastor, eu não creio nisso, eu não concordo que há um mundo paralelo. Tudo bem, fique à vontade, mas independente de você acreditar, gostar e querer ou não, existe. Enquanto nós estamos aqui, existe um mundo paralelo e espiritual que está em total movimento ao nosso redor. Nós não conseguimos ver. E eu louvo a Deus que nós não conseguimos, que eu não faço nem questão de ver o mundo espiritual. Porque não se vê só coisa bonita. Se vê coisa bem complicada. Alguém tem um desejo de ver? Deus, hoje à meia-noite, Pai. Eu meto é pânico. Hoje à meia-noite, está repreendido em nome de Jesus. Ele compartilhou com essas pessoas sobre o mundo espiritual. E a carta que ele escreveu, essa primeira carta que Pedro escreveu, foi para encorajar o povo quanto à prova da fé que eles enfrentavam
E para que eles pudessem aprender a lidar com perseguições. Presta bem atenção. Para que eles pudessem aprender a lidar com... E é aqui que eu quero parar para que você entenda uma coisa. Não adianta fingir que não há perseguição. Não adianta fingir que isso aqui é o acaso, ou isso aqui são coisas pequenas e simples que não vale a pena se falar. Valem a pena se falar. E não adianta fingir que não há perseguição, porque sim, há perseguição. E tem momentos da vida da gente que a impressão que dá é que o inferno está todinho atrás da gente. Alguém já sentiu isso? Porque é uma zigue-zira. É um monte de coisa errada. É um monte de complicação. É na vida financeira, é na vida emocional, é na vida sentimental, é na vida espiritual, é na vida familiar, é quanto à sua saúde. Parece que tudo vira do avesso. Meu Deus, parece que abriu a porteira do inferno e tudo que é cão está me cercando. Alguém já teve essa sensação, gente? Eu já. Perseguição existe, acreditando você ou não, querendo você ou não. E eu chamo a tua atenção para que você entenda que, em nome de Jesus, entenda aqui, grande parte do que nós vivenciamos hoje, no que diz respeito à degradação moral, familiar, comportamental e social, grande parte dessas coisas que nós vemos hoje, não estão simplesmente acontecendo nesse plano aqui que você consegue ver. Grande parte desse tipo de situação deprimente, deplorável, que nós temos enfrentado hoje agora, não está ligado exatamente a esse plano que a gente consegue enxergar e lidar e tatear. Grande parte disso é fruto de uma guerra a nível espiritual que não acontece desde agora. Essa guerra é muito antiga, muito antiga, muito antiga. E se essa guerra não fosse verdade, me ouça bem, eu não falo aqui atacando ou expondo, mas se essa guerra não fosse verdade, qual seria a necessidade de existirem terreiros que fazem trabalhos? Nenhuma. Se existe é porque faz. Se faz é porque acontece. Mas na gente não pega. Em nome de Jesus. Eu olhei agora a pessoa. Ai, meu Deus. Pega não. Que é de Deus. E que é de Deus o maligno não toca. Diga amém. Amém. Mas, por favor, entenda que o nosso adversário, a intenção dele é uma só, literalmente nos devorar. A intenção do nosso adversário é literalmente acabar comigo e com você. Aí você pode pensar, pastor, mas o que eu fiz para o diabo? Eu não fiz nada para ele, eu até simpatizo. Eu não tenho nada contra. Eu tenho, não gosto nem um pouco. Eu lembro a primeira vez na minha vida que eu tive experiência de ver alguma coisa e passar por alguma experiência. Eu tinha o quê? 12, 13 anos. E a pessoa começou a ficar meio tonta na minha frente. Eu falei, meu pai. Eu fiquei assim, sem ação. Eu falei, Jesus, será que é alguma coisa que não é de Deus? Eu falei, eu acho que é. Aí eu falei, como é que eu vou? Ai, Jesus. Aí eu não sabia o que fazer, me aproximei. Eu falei, com licença. Esse é o diabo. Porque é estranho viver isso, né, gente? É estranho falar sobre isso, né? Não é bom, não é legal. Quem já sentiu alguma sensação estranha durante a noite na sua própria casa, ou entrando em algum lugar, ou abraçando, tocando na mão de alguém? O que é isso? É o espiritual da pessoa pesado. Porque espiritual existe. E gente carregada, a gente sente. Sim ou não? Gente carregada parece que quando vai embora, deixa você mufino. Como diria, rouba nossas forças. Tira nossas forças, né? Existe muito. O nosso inimigo, a intenção dele é nos devorar, porque ele nos odeia. Pastor, por que ele me odeia? O que eu fiz? Olha, eu nem tiro as galinhas de despacho que eu vejo, eu deixo lá. Eu nem mexo, Por que ele não simpatiza comigo? Entenda uma coisa, ele odeia Deus e tudo o que se remete à pessoa do Deus Altíssimo. E o que nós temos a ver com isso? Só porque nós servimos a Deus? É um pouco além disso. Eu coloquei aqui um texto em hebraico. Quem lê, eu dou um carro 0. Em hebraico.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu dei oportunidade. Esse texto em hebraico diz assim, ele é lido, gente, da direita para a esquerda, tá? Lá na primeira linha diz assim, e disse Deus, façamos Adão a nossa imagem, conforme a nossa. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem conforme a imagem e a semelhança. Então, se o inimigo odeia, detesta e se levanta contra tudo o que é de Deus, o que tem a ver a gente na história? Tudo. Porque quando o nosso inimigo olha para nós, para mim, para você, ele enxerga o quê? O nosso Deus. Você entende isso? Já é motivo suficiente para ele não ter muita simpatia por você. E isso nos coloca em uma situação de guerra. Nós estamos em guerra contra esse inimigo. Sabe qual é o problema? Não é estar em guerra. Porque se você está em guerra, você tem que lutar. Sim ou não? Não pode ficar parado. Se a guerra começou, você tem que lutar para poder salvar o que é seu, proteger o que é o seu. Só que a questão é, e o perigo mora bem aqui, e eu peço que você me ouça com muita atenção. O perigo mora bem aqui. Nós estamos em guerra e existem muitos soldados do nosso lado que estão feridos. E soldado ferido se torna vulnerável. Você me entende? Existem soldados que são do nosso lado aqui, que estão do lado daqui, para guerrear conosco, que estão totalmente feridos. E não existe soldado ferido ter bom resultado em guerra. Não existe soldado ferido ter bom resultado em guerra. Não funciona, não rola, gente. Não funciona. E o que Pedro escreveu? Eu quero que vocês leiam comigo, todo mundo junto, o que está escrito aqui, todo mundo junto, 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa devorar. Buscando a quem possa devorar. Pare e pensa comigo. Ele vai logo de cara em quem ele encontra? Ele está o quê? Fazendo o quê? Buscando. Buscando o quê? A quem ele possa. Quem é presa fácil? Conseguiu associar? Quem é presa fácil? Quem está ferido. Quem é presa fácil? Quem está vulnerável. Ah, pastor, eu não estou. Olha, eu sinto muito, mas todos nós passamos por situação de estarmos feridos em algum momento da nossa vida. Todos nós que estamos aqui, de mim que estou aqui em cima, até a última pessoa daquela porta, todos nós passamos por situações de vulnerabilidade. E como que isso acontece, pastor? Daí que há a necessidade de você ficar muito atento, muito, muito atento. Porque como é que esse inimigo tão sagaz trabalha? Ele toma os acontecimentos que nós temos que enfrentar, temos que viver. Gente, todo mundo aqui tem problema, sim ou não? Quem não tem nenhum, levante a mão que eu quero te dar alguns. Que eu tenho, para você resolver. E se você não tem problema nenhum, e está tudo bem, orarei eu para você morrer agora. Porque é capaz de até amanhã um problema aparecer. Então se está bom, vamos logo se despedir das coisas. Mas não, todo mundo tem problema, gente. Conta para pagar. Quem pagou a luz mês passado? Tem esse mês. A gente paga as coisas, isso é o tempo todo, né? Por que é assim, né, gente? Pagando. Nossa vida é pagar boleto e fazer dieta. Nossa vida é pagar boleto e fazer dieta, meu Deus do céu. Você resume a isso, pagar boleto, fazer dieta. Pagar boleto, fazer dieta. Pagar boleto, nossa vida é essas coisas. Oh, coisa cansativa e desgastante. Todo mundo enfrenta problema que se manifestam através dos acontecimentos que nós temos que enfrentar ao longo da nossa vida. O que acontece? Esses acontecimentos, em algum momento, em algum ponto, em alguma realidade, vão afetar e ferir as nossas emoções. Porque ninguém é de ferro. Você pode levar da melhor forma até quando dá, mas tem uma hora que ou você explode, ou você briga, ou você grita, ou você ignora, ou você desiste, ou você parece, sabe, que começa a entrar em
em conflito, em afundir a sua cabeça. Todo mundo passa por isso. Tem uma hora que esses acontecimentos pesam tanto, o que eles causam? Feridas, afetam e ferem as nossas emoções. E aí, pastor? E aí nos afetam por inteiro. Nós acabamos, então, feridos. Quem é ferido fica vulnerável. Quem me entende aqui? Agora, como que isso pode acontecer? É tão comum a maneira que ele faz isso acontecer. O problema é que a gente encara da maneira mais natural possível. Para de encarar isso de maneira natural e procura logo resolver o que tem que ser resolvido. Como que o nosso adversário consegue nos ferir? A primeira coisa que ele usa, que é algo tão comum e tão corriqueiro no nosso dia a dia, se chama, o que lê para mim? Rancor. O que é rancor? Rancor é raiva e ódio guardado. Rancor é raiva e ódio guardado. E parece que tem gente que nasceu nessa terra para provocar raiva e ódio na gente. Gente enviada, que é PhD no inferno, que surge para atazanar a nossa vida e o nosso bom humor e acabar com o nosso dia. Sim ou não? É em todo lugar. Os próximos, os distantes, os parentes, os amigos, os vendedores que não atendem bem a gente, que dá raiva. Dá raiva. Coisa que me dá raiva é eu comprar alguma coisa, eu vou pagar. Eu não vou roubar. E a pessoa vem me atender com uma má vontade. Escuta, eu queria aquele sapato. Vai levar? Quero ver. Você vai levar? Eu falei. Eu dentro de mim orando, eu te entrego para o diabo, mas eu não posso falar, porque eu guardo para mim. Fica para mim. Gente, você percebe que a gente passa muita raiva ao longo do dia, sim ou não? E quem mais faz raiva é quem mais conhece a gente, porque sabe como chatear a gente. E tem gente que faz, parece que é de mal. Eu estava na viagem, acho que ninguém percebeu. Eu estava na viagem, aí a gente estava, eu não lembro onde é que a gente parou. E eu fico um pouco afastado, porque eu estava com muito frio. Aí tinha um casal, né? Falando uma língua lá que eu não estava entendendo muito bem, não. Aí o rapaz ficava assim. Aí a moça, para. Ele, aí virava a cara, ele. Aí ela... A língua dela. Ela está com raiva. Ela está com raiva. Aí ele... Ela virava ele... Ela virou uma mão nele, gente. Sentou a mão mesmo. Assim, pá, pá, pá. Aí eu vi que ele falou assim, pra que isso? Gente... Alguém conhece alguém assim? Provoca. Aí quando você explode, olha o que vai na igreja. Tá indo lá toda quinta marresquenta. O povo que surge para poder dar raiva. Não é problema sentir raiva. Problema é guardar. Quando você estoca e guarda a raiva e guarda o ódio, isso passa a ser o quê? Rancor. E ouça bem o que eu te digo. Esse rancor é tudo o que o adversário precisa para entrar no teu coração e fazer estragos em você e através de você. Quem me entende aqui, diga amém. A Bíblia fala uma coisa profunda. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Você não tem que procurar resolver alguma coisa se você se sentir injustiçado. De verdade, entrega para Deus, porque Ele sabe como executar a justiça.
E tudo chega, ó, na mão da gente, bonitinho. E tudo fica aprovado claramente. E Deus não deixa ninguém confundido. Ele coloca tudo às claras. Isso é isso, aquele é aquilo, e você é esse, bem aqui, o que é teu é teu. Então, não procura se vingar, e nem fazer, e não guarda rancor. Deixa nas mãos de Deus e toca a tua vida para frente em nome de Jesus. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E, o que é não se ponha o sol sobre a vossa ira? Meu irmão, resolve logo antes do dia acabar. Não deixe o sol se pôr e você com raiva. Tem gente que não entende isso não, porque tem gente que o sol já se pôs há 2 anos. Se põe e nasce, se põe e nasce, se põe e nasce, e a pessoa está lá. Mas eu ainda pego, vai chegar a minha hora. Tem gente que fala de situações que o jeito que a pessoa fala, a impressão que dá é que aconteceu ontem, mas já faz anos. Por quê? É ódio e raiva o quê? Guardado. Se transformou em rancor. Eu achei muito forte essa explicação que eu vi sobre rancor, mas a parte que mais me marcou foi o que está sublinhado. Rancor é, lê para mim o que está aqui na linha vermelha. Rancor é dar poder para quem nos faz mal. Porque você fica pensando nisso, você fica regurgitando isso, você fica engolindo isso, você está permitindo que aquela pessoa te faça mal. Está permitindo que aquela situação te faça mal, sendo que isso já passou há muito tempo. Rancor é dar poder para quem nos fez mal. Se liberta disso, em nome de Jesus. Alguém conhece alguém rancoroso? Conhece, gente? Como tem muita gente no mundo, né? Sabe o que as pessoas rancorosas fazem? Tem uma hora que algumas delas explodem essa raiva e esse ódio guardado, e acontece o que aconteceu em Suzano. Você entende? Por algum motivo, essa pessoa foi exposta, envergonhada, alvo de sei lá o que na vida dela. Ela guardou essa raiva, guardou esse ódio, guardou essa raiva, guardou esse ódio, guardou essa raiva, guardou esse ódio, e uma hora explodiu tudo e aconteceu o que aconteceu. E sabe o que é pior, gente? Essa pessoa que fez isso promoveu a segunda maneira que o inimigo tem de nos ferir. A segunda maneira se chama o quê? Raiz de amargura. E o que é raiz de amargura? É o rancor compartilhado que contamina outras pessoas. Eu recebi os prints de pessoas comentando as redes sociais dos meliantes lá da situação. E sabe o que eu vi no comentário das... Quem viu esses prints? Comentários de redes sociais. As pessoas, os jovens, homens e mulheres, moças, rapazes comentando: fez bem, se fosse eu faria a mesma coisa. Um outro comentário era: eu que não sei se não faria isso passando por algum tipo de bullying. Por isso que eu não julgo essa pessoa. Talvez eu fizesse a mesma coisa. O outro comentou: nossa, 9 kills, 9 mortes. Ainda foi pouco, eu faria mais. O rancor de uma pessoa que na sua explosão fez o que fez e aconteceu tudo isso, contaminando. Você consegue me entender? Gente rancorosa consegue contaminar outras pessoas. A Bíblia fala claramente assim, olha, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, fazendo o quê? Contaminando muitos. Se livra da raiz de amargura. Se alguém fez alguma coisa, não passa adiante. Tem gente que é federal para passar. Eu encontrei fulano. Não presta. Por quê? Só eu que sei. Fala. Não, melhor não falar. Fala, tá na mão, entreguei para Deus. Tu não quer dizer? Não vou dizer. Não vou dizer que essa pessoa fez isso. Não vou dizer o que eu sinto porque ela fez isso assim. Também não me pergunte. Que eu não vou dizer que ela fez isso. E vai espalhando
os acontecimentos, vai difundindo os acontecimentos. Se livra disso, em nome de Jesus. E se você conhece pessoas assim, carinhosamente, chame a atenção dessas pessoas. O que elas são? Soldados feridos. O que acontece com elas? Sem perceberem, podem ser tão grandemente usadas pelo nosso arco rival e inimigo. Quem me entende, diga amém. O nosso inimigo consegue nos ferir roubando a nossa paz. O que acontece quando ele rouba a nossa paz? Surge ansiedade e aflição. Como tem gente ansiosa hoje em dia, né, gente? Não tem paz. Remédio para ansiedade é paz. Gente agoniada, preocupada com amanhã. Gente agoniada, preocupada com Natal. Gente, o pessoal está falando em Natal, não chegou nem uns ovos de Páscoa no supermercado direito. Gente preocupada com amanhã, sendo que nem resolveu o hoje, o agora. Gente agoniada com coisas, com situações, gente assim estressada com os acontecimentos. Para em nome de Jesus. Ele rouba a tua paz, ele consegue deixar uma pessoa ferida. Gente sem paz é difícil de conviver. Porque sem você perceber, passa um pouco de tempo, está todo mundo estressado que nem ele. É ou não é? Ele chega em um lugar, ele é tão sem paz que ele começa a falar, resmungar, reclamar, mimimi. Aí está todo mundo também. Quer ver? Fila de banco. Se uma pessoa puxar, é porque o Brasil é assim, outro, é verdade, outro, por isso eu quero ir embora, outro, é, aqui não presta. Aí começa todo mundo, troca telefone, receita de bolo, WhatsApp. É só um puxar, um sem paz, roubar a paz dos outros. Entenda o que eu vou ler para você. A paz não é ausência de problema, é confiança no meio da tempestade, é o triunfo da fé sobre a ansiedade. Isso é que é paz. Tudo desmoronando e eu permaneço em paz. Pessoas com a paz roubada não exercem a sua fé. Pessoas com a paz roubada tudo questionam Deus. Ah, Senhor, por quê? Eu não entendo. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Oh, Deus. Oh, Pai. Onde está? Ah, ei. Ah. Conversa com a pessoa, ela é só um lamento. Eu. Você fica assim, ai, Jesus amado, dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor. Tem alguém que te procura que é assim? Fulano, oi. Ai, Jesus, tem hora assim que, ô Pai. Gente sem paz. Pessoas sem paz sempre se vitimizam, porque tudo é comigo, 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 tudo é comigo. Pessoas sem paz roubam a paz dos outros, sim ou não? Sim. Fica logo todo mundo sem paz. Por último, como que o diabo consegue nos ferir? Nos aprisionando. Ele nos torna reféns de mentiras. Como eu encontro pessoas que são reféns de sentimentos, não conseguem se livrar e se libertar disso. Não querem sentir, não querem passar por isso, mas não conseguem se livrar. Pastor, eu não quero ser assim, eu não quero ficar assim, eu não quero pensar assim, eu não quero ser desconfiada, eu não quero ser inseguro, eu não quero ser agoniado, mas eu não consigo me livrar disso. Refém de sentimento. Gente que é refém de comportamento, refém de relacionamento, a pessoa não é feliz, a pessoa, meu Deus, está sofrendo na mão do outro. A pessoa não recebe nada em troca, não tem nenhum tipo de troca no relacionamento. Ela está lá, eu amo por nós dois. Ele te bate, é fraquinho, é um pouquinho. Pancada de amor não dói. Tem umas pessoas que são tão reféns de sentimento que todo mundo está olhando que está dando errado e ela está sozinha defendendo. Não, mas não é assim, não, ele não é assim. É uma boa pessoa, lá no fundo, lá é uma boa pessoa. Refém, não consegue ver. Gente, alguém conhece alguém assim? Você mostra, você fala, você prova a pessoa, não, mas eu amo ele. Como eu vou ficar sem esse beijo? Umas coisas assim tão bobas, meu. Refém de relacionamento, refém de pensamento, refém.
As pessoas são reféns. Como a gente está cercado de soldado ferido? Alguém consegue identificar? Quem consegue identificar pelo menos um soldado ferido que cerca você? Pelo menos um. Mais de um. Vários. Quem é o soldado ferido aqui? Pode ter aqui. A Bíblia fala: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Irmãos, entende uma coisa, em nome de Jesus. O que aconteceu há pouco tempo nessa escola, pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque nós estamos em guerra. E o inimigo anda ao derredor, procurando soldado, para poder o quê? Tragar. E fazer coisas horríveis a partir dessas pessoas. Me ouça bem, nós vamos orar por essas pessoas agora. Eu queria pedir encarecidamente que você, quando acabasse o culto, não colocasse esse papel no bolso, ou perdido pela bolsa, ou dentro da Bíblia. Mas que você pudesse colocar esse papel em um lugar que você pudesse sempre estar vendo. Que a gente não vai orar por essas pessoas só hoje. Elas precisam de oração todo dia. Quem concorda comigo? E às vezes nós podemos esquecer de orar por elas. Mas sem que você olhar esse papel aí, para um pouquinho, Deus. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas aqui. E faz uma oração por cada uma que você conhece. Fique em pé no teu lugar, por favor. Segure na sua mão esse papelzinho aí que representa essas pessoas, cada nome, cada pessoa que você sabe quem é. A oração move a mão de Deus e grandes coisas acontecem, gente. Grandes coisas acontecem. A oração move a mão de Deus e grandes coisas acontecem. A gente crê nisso. A gente crê nisso. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
tanta gente que é importante para você e que você ama, e você reconhece que essas pessoas são soldados feridos. Em algum momento, nos acontecimentos que essas pessoas enfrentaram, elas se feriram. Se feriram com palavras. Algumas delas são pessoas boas, gente. Algumas são pessoas boas, mas elas estão tão feridas que a gente não consegue ver o lado bom dessas pessoas, mas tem. Algumas são amarguradas só de sofrimento, algumas têm medo, algumas têm insegurança, algumas nutrem raiz de amargura porque foi complicado o que passaram, o que viveram. São soldados feridos que estão na mira daquele que procura gente vulnerável para poder atacar. Aí ele ataca de uma forma, ele acaba com a vida dessas pessoas. Elas não são mais felizes. Elas não conseguem viver o melhor de Deus. Não conseguem experimentar coisas novas e não se permitem viver coisas novas. Por N motivos. Eu não estou dizendo que Deus desconsidera. Deus sabe, Deus entende. Mas Deus quer sarar. Deus quer curar. Para que soldados feridos não sejam tragados. Essas pessoas podem ser parentes suas, filhos, filhas, cônjuges, pais, mães, amigos muito próximos, gente da tua parentela ou somente gente que convive com você, que você ama muito, mas você vê claramente que são soldados feridos. Então, antes que o nosso adversário consiga tragar essas pessoas e fazê-las trilhar um caminho sem volta, a gente ora, porque a nossa oração não tem limite e nem barreira. Ela alcança quem for e aonde estiver. Pai, eu levanto a minha voz agora com cada pessoa que se encontra aqui. Nós oramos em palavras e por algumas pessoas com lágrimas também, porque são pessoas muito amadas. Mas nós olhando e convivendo com essas pessoas, reconhecemos que são soldados feridos. Quem sabe essa pessoa é a gente mesmo. Que os acontecimentos da vida vieram e feriram a gente. Nos tornaram pessoas mais vulneráveis em algumas áreas. Enquanto isso, o nosso arco inimigo fica rodando, andando ao derredor, procurando gente vulnerável, e essa pessoa pode ser a gente. Meu Deus, eu sei que nenhuma oração é em vão, nenhum clamor que a gente faz aqui nesse lugar fica retido nesse teto, mas até as nossas lágrimas molham os teus pés, são colhidas pelo Senhor. Te apresento cada nome de cada pessoa que foi escrito nesse papel, que a gente reconhece como sendo pessoas que necessitam de um toque da tua mão, para que sejam curadas, seja no corpo, seja na alma, na mente, nos sentimentos e nas emoções. Não permite que essas pessoas sejam presas fáceis, sejam vulneráveis ao ponto do nosso inimigo conseguir atingi-las, atacá-las e destruí-las. Deus, nós não podemos aceitar isso, porque nós amamos essas pessoas, Deus. Nós não podemos aceitar que essas pessoas se percam
e percam tudo que são e tudo que têm, porque são vulneráveis e são ataque do inimigo. Guarda, livra, protege, sara. Oro pelas famílias aqui representadas, Deus. Nós damos um até logo para os nossos familiares e não sabemos se eles vão voltar nesse mundo mau. Protege a nossa casa, Senhor. Guarda a nossa família, meu Deus. Não deixa que a maldade desse mundo ceife de maneira violenta a vida dos nossos. Guarda a entrada e a saída de cada pessoa que nós amamos, é importante para nós. Guarda e protege nesse mundo mau, onde nós estamos cercados por pessoas que nós não sabemos quem são. Quem sabe elas podem estar tramando e pensando mal contra nós. Meu Deus, exerce sobre nós a tua proteção, porque a tua proteção não se assemelha e não se compara a nenhuma proteção humana. O Senhor vê o que nós não vemos e sabe o que nós não sabemos. Protege a nossa família, guarda a nossa casa, porque nós não aceitamos, Deus, prantear a morte de ninguém que foi ceifado ou teve a vida roubada em uma situação trágica, em um mundo mau. Guarda a nossa casa, Senhor. Coloca anjos ao redor dos nossos familiares, para que estejam guardando a entrada, a saída, livrando e protegendo sobre cada uma dessas pessoas que são soldados feridos e vulneráveis. Exerce a tua proteção, leva cura no corpo, na alma, na mente, restaura pessoas, levanta pessoas, prepara pessoas, age com o teu poder, com a tua graça. Nós oramos assim, no nome que é sobre todo nome. Nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. E quem concorda com isso, diga amém. Eu senti uma necessidade muito grande de orar pela sua família, por isso que eu orei, para que Deus proteja e guarde os seus em nome de Jesus. Mas como nós somos cristãos e a dor do próximo é a nossa dor, eu queria pedir, você conseguiu, Thalita? Eu queria pedir que a gente tivesse um momento, em toda a igreja, de muito respeito e sensibilidade pelas famílias dessa cidade que perderam pessoas tão queridas e numa idade tão absurdamente jovem. Feche teus olhos. Nós não conhecemos ninguém dessa cidade ou dessas famílias, mas a dor deles é a nossa dor. E aqui nessa igreja, Deus, nós paramos e oramos por mães que não sabem como vão dormir hoje à noite sem a presença dos seus filhos. Oramos por pais que de repente se trancam no banheiro e choram escondidos para tentar ser forte aos olhos dos seus familiares. Oramos por amigos que perderam seus colegas de sala. Oramos pela cidade que se sente pesada e pranteando por uma atitude tão atroz e tão violenta, Senhor, de um mundo mau. Aonde essas pessoas estiverem agora, nesse momento que é um momento que tudo mais dói, quando chega a noite e não se ouve a voz de quem a gente ama e não se coloca um filho para dormir. Onde essas mães, esses pais, esses amigos, essas pessoas estiverem agora, nós te pedimos como igreja encarecidamente, leva o teu consolo a esses corações. Nós não temos explicação para dar, nós não temos justificativa para dar, nós só sabemos que nós servimos a um Deus que é amor, e o nosso Deus é bom. Guarda essas pessoas, que com o passar do tempo, elas consigam se reencontrar, e encontrar a paz daquilo que lhes foi roubado. A saudade vai sempre permanecer, mas que as boas recordações tomem o lugar, Deus amado, da dor profunda que pode tentar paralisar a vida desses homens e mulheres, dessas famílias,
desses amigos e dessa cidade. Nós oramos e abençoamos essas pessoas e pedimos a tua paz, que excede todo entendimento, sobre o coração dessas famílias, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Se você tem amigos ou parentes aqui, abrace essas pessoas, porque elas têm valor para você. Elas têm valor para você.